Quero falar com os senhores sobre como a bancada da mulher e como a Procuradoria da Mulher não apenas não fizeram nada pelas mulheres catarinenses, pelas crianças vítimas de abuso e estupro, como pior do que isso, os projetos de lei apresentados por essas mulheres da bancada da mulher estão deixando crianças vítimas de estupro sem atendimento para produzir provas periciais. Aê, Brasil, vamos lavar a cara, tirar a máscara! A princípio, eu subi a essa tribuna, queria conversar com os senhores deputados sobre a nossa CPI do aborto, queria agradecer à Procuradoria da Casa por ter apresentado esse parecer favorável à instauração da CPI, mas o deputado do PT que me antecedeu falou sobre um assunto que para mim parece um pouco mais urgente neste momento. Um deputado do PT subiu aqui à tribuna e conversou com os senhores deputados sobre o abuso de crianças e chegou a mencionar que o estado de Santa Catarina é o segundo estado na lista daqueles que mais indicam, o que mais registram abusos. Então, senhor presidente, senhores deputados, sobre esse assunto, primeiro, gostaria de introduzir a questão. Eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa casa, desta augusta casa, e de ter sido eleita junto com deputados tão sérios e tão comprometidos como muitos dos senhores. No entanto, em 3 anos e meio que eu subi a essa tribuna para fazer os meus pronunciamentos, em momento algum eu usei essa casa para atacar ou expor um deputado pessoalmente, ou para falar sobre o nome dele ou um projeto dele. Em 3 anos e meio que estou nessa casa, sempre tive o máximo respeito pelos meus colegas, mas chegou o momento de começar a fazer ressalvas nesse sentido. 21 dias atrás eu subi a essa tribuna para pedir a instalação de uma CPI sobre o aborto e também afirmei naquela ocasião, e quero repetir agora, que eu tinha muito orgulho de ter votado contra o requerimento que criou a Procuradoria Especial da Mulher nessa casa, e tinha também muito orgulho de não ser parte da bancada feminina, que eu acho que devia mudar o nome para bancada feminista. E por que eu gostaria de falar sobre isso? Primeiro, o deputado que me antecedeu, o deputado do PT, falou sobre o abuso de crianças. E eu quero falar sobre a relação das pautas feministas e a atuação da Procuradoria Especial da Mulher e da bancada da mulher quanto ao abuso de crianças ou mesmo de meninas e mulheres. A Procuradoria Especial da Assembleia Legislativa, cujo motivo são as mulheres, a Procuradoria Especial da Mulher, até o momento já completou 1 ano que está funcionando nessa casa e, na minha concepção, meu direito democrático de me expressar, não fez absolutamente nada de relevante por essa casa ou pelas mulheres do estado de Santa Catarina, a não ser assinar notinhas de repúdio e emitir pareceres duvidosos. E se, inclusive, a Procuradoria da Mulher ou a bancada da mulher não gostarem do meu pronunciamento, podem fazer uma nota de repúdio também contra mim, que eu vou usar para fazer uma fogueira lá na minha casa. Então, fiquem à vontade. Mas por quê? Porque eu quero falar sobre essa Procuradoria e sobre a bancada da mulher justamente no dia em que um deputado do PT sobe à tribuna para falar sobre o abuso de crianças. Primeiro, porque tanto a feminista já se pronunciaram inúmeras vezes de forma serpentina, irresponsável e injustificável aqui ou em algum veículo oficial da LESC, emitindo pareceres, opiniões e notinhas sobre processos, crimes ou situações que não conhece. Por isso, notas irresponsáveis. A gota final, a última gota do abuso da Procuradoria da Mulher e da bancada feminina nesta casa foi quando utilizaram a Assembleia Legislativa de Santa Catarina nas suas redes sociais oficiais para defender a morte de um bebê de 7 meses e para achincalhar, difamar 2 mulheres catarinenses. Quais foram elas? Uma promotora do Ministério Público de Santa Catarina e uma magistrada do TJ. Foi a isso que se prestou a bancada da mulher. Os senhores vejam que coisa interessante. Uma bancada da mulher, uma bancada feminista que se presta a atacar mulheres e defender a morte de bebês. 2 coisas que não combinam em absolutamente nada com o que deveria ser a essência de uma mulher. Mas por que eu quero falar sobre isso? O deputado do PT que nos antecedeu falou sobre o número crescente de abusos infantis. Na semana passada nós tivemos aqui
no Brasil, a triste notícia de um anestesista abusando de uma mulher dentro da sala de parto. E várias deputadas mulheres dessa casa, que compõem a bancada da mulher e que compõem a Procuradoria da Mulher, fizeram os seus pronunciamentos sobre isso. Até o momento, até o dia de hoje, eu estava pegando muito leve com essa bancada. Faz 1 ano que eu estou por aqui com elas. Mas eu estava pegando muito leve. Só que depois que elas se manifestaram com relação ao aborto daquele bebê de 7 meses, eu resolvi que eu não vou mais pegar leve. E eu quero falar com os senhores sobre como a bancada da mulher e como a Procuradoria da Mulher não apenas não fizeram nada pelas mulheres catarinenses e pelas crianças vítimas de abuso e estupro, como pior do que isso, os projetos de lei apresentados por essas mulheres da bancada da mulher estão deixando crianças vítimas de estupro sem atendimento para produzir provas periciais. E do que eu estou falando? Eu vou mostrar para os senhores um projeto de lei que veio para essa casa, que foi aprovado, que virou lei, que teve o apoio da bancada feminina e que, em vigência há mais de 1 ano, está deixando crianças abusadas, estupradas, sem o atendimento necessário. Eu quero que os senhores vejam aí esse projeto de lei 187. O projeto de lei, olha só como a ementa do projeto é bonitinha. Olha o que diz a ementa. Institui o programa de atenção às vítimas de estupro com o objetivo de dar apoio a provas periciais. Quem olha essa ementa, pobre coitado, se ilude, né? Pensa que o objetivo do projeto de lei é ajudar as vítimas a produzirem provas. Olha como é que o movimento feminista trabalha com o contraditório. Sempre diz o oposto do que quer dizer. O 3º parágrafo do projeto de lei diz que as meninas e adolescentes terão que ser atendidas obrigatoriamente por peritas do sexo feminino. Projeto da bancada feminista. Quando vem um projeto dessas mulheres para cá, os deputados ficam cegos e surdos, com todo respeito, porque querem ajudar as mulheres, não prestam atenção no que está acontecendo, porque todo mundo é cego quando se trata de feminista. E esse projeto de lei, então, foi aprovado. Mas ele foi aprovado, bota a próxima imagem, por favor, apesar das diligências em contrário. As diligências mostravam que o projeto de lei era inconstitucional, tinha vício de iniciativa, pode colocar mais um, e além disso, o projeto de lei veio com uma diligência, quando estava tramitando aqui, dizendo que se nós aprovássemos esse projeto de lei, olha que importante, haveria dificuldades para atender crianças e adolescentes estuprados, abusados. Coloca mais uma imagem aí, por favor. Mas é claro, quando se trata de um projeto que vem da bancada feminista, que eu acho que devia mudar o nome para bancada feminista, os deputados parece que não percebem o que está sendo votado, e esse projeto de lei, então, foi aprovado. Quando ele foi aprovado? Em setembro de 2020. Então, depois de virar lei, essa casa começou a receber o apelo das pessoas que realmente entendem sobre abuso de criança. O IGP, a polícia, os médicos. Pode colocar mais um slide, por favor. E olha só, esse despacho que chegou direto do Instituto Geral de Perícias avisa essa casa, senhores, que em Santa Catarina nós temos quantos municípios mesmo? 295, quase 300 municípios. Quantas peritas mulher tem? 15. Temos 15 peritas, conforme este projeto de lei da bancada feminista, apoiado pela bancada feminista, 15 peritas mulheres teriam que atender todas as crianças abusadas e estupradas do estado de Santa Catarina. O Instituto Geral de Perícias entra em contato conosco, pode botar mais uma cena aí, por favor, para dizer que, olha só, graças à aprovação e à atuação maravilhosa da bancada feminista, graças a isso, as crianças estão tendo os seus direitos comprometidos. Eu vou ler com os senhores o que está escrito ali. Os aludidos exames em crianças estupradas, ou seja, a criança foi estuprada, precisa provar que ela foi estuprada. Os aludidos exames não vêm sendo efetuados no prazo, o que prejudica a persecução penal. Ou seja, parabéns. Parabéns para a bancada feminista dessa casa, que além de gastar o seu tempo fazendo notinha de repúdio ridícula, ainda ajuda a aprovar projeto de lei que deixa as nossas crianças há quase 2 anos sem atendimento. Eu quero botar só mais uma imagem que eu quero resumir para o cidadão catarinense, para os senhores deputados, o que é a bancada feminista, o que é a bancada da mulher e a Procuradoria da Mulher. Elas defendem o aborto, então você que está em casa que é contra o aborto, a bancada da mulher defende o aborto, aí tem a notinha de como elas ajudaram a promover a morte de um bebê envenenado e depois esquartejado. Elas atacam mulheres
difamaram uma promotora e uma magistrada. Elas comentam casos, processos e crimes que elas não estudaram. Coisas que elas não leram, elas comentam. E, por fim, emitem notas de repúdio ignorantes e também aprovam projetos de lei prejudiciais às crianças e adolescentes do sexo feminino. É isso que a bancada feminina faz dentro dessa casa. Então, apenas para concluir, senhores, este projeto de lei que foi levado a cabo, apresentado por uma deputada da bancada feminista, relatado 2 vezes por 2 outras mulheres da bancada feminista. Este projeto de lei virou lei há quase 2 anos, vigora no estado de Santa Catarina, deixando crianças sem atendimento. Quais crianças? As crianças comuns? Não. Crianças abusadas. Então, por que eu estou falando sobre esse assunto, se o que eu queria falar, na verdade, era sobre a CPI do aborto? Mais uma vez, senhor presidente, eu tenho certeza que o senhor foi muito perturbado e muito incomodado pelas feministas do estado todo, talvez até do Brasil todo, pedindo que o senhor atrasasse a nossa CPI. Diferentemente delas, nós queremos fazer algo ordenado, coordenado, e por isso nós imprimimos aqui para o senhor um calhamaço com mais de 100 mil assinaturas de subscritores, de cidadãos que apoiam a nossa CPI, e queremos pedir ao senhor celeridade e apoio para que essa CPI tramite e que o senhor, por favor, feche os ouvidos aos apelos das feministas e ouça o nosso apelo. Muito obrigada. Deputada Ana Campanholo, apenas, deputada, quero lhe assegurar que dentro de toda possibilidade legal, essa casa vai dar celeridade ao seu pedido. A única coisa que lhe peço, compreensão, que a gente não faça nada atropelado e que não possamos encontrar no fim um final com a participação de todos os parlamentares. Zana, quero pegar um gancho na tua fala e falar sobre a CPI do aborto, que vai sair nessa Casa Legislativa. Você tomou a iniciativa e eu fiz questão de ser o primeiro a assinar essa CPI, porque sou completamente contrário ao aborto, completamente contrário, sobretudo naquele caso onde a população foi levada ao erro, onde o Intercept, o Fantástico e os grupos feministas de diversos locais levaram a população ao erro, e onde aqui precisa ser investigado. Mas eu quero me ater a algumas questões que me chamaram a atenção. Eu confesso que naquela semana eu passei mal com aquele caso. Eu tenho uma menina de 60 dias. Você também é mãe de uma menina, eu sou pai de uma menina. E todos nós que temos filhos ficamos revoltados com aquele aborto que aconteceu no hospital universitário por uma recomendação do Ministério Público Federal. Ora, o Ministério Público Federal, eu não vou falar o nome da Procuradora da República aqui, mas o Ministério Público Federal manda fazer aborto. O Ministério Público Federal atuou no caso do aborto em Tijucas, no processo, conheceu os autos do processo. Eu dei 10 anos aula no curso de Direito. Tenho pós-graduação, mestrado, eu nunca vi um absurdo como esse. Eu nunca vi um absurdo como esse. O porquê da recomendação da senhora Procuradora da República que recomendou o aborto de um feto de 7 meses em 24 horas. Por acaso o Ministério Público Federal era parte naquele processo? Não, não era. Então o porquê dessa intromissão? Dessa recomendação? Rasgaram os códigos de processo? O que a gente passou 10 anos da vida ensinando para os alunos no curso de Direito? Eu me pergunto isso todo dia aqui. Porque rasgam a Constituição, rasgam o Código de Processo Penal, rasgam tudo. Aí por uma recomendação do Ministério Público Federal, que não era parte no processo, que não ouviu testemunhas, que não ouviu parte, que não ouviu vítima, que não ouviu ninguém. Porque o MPF não era parte naquele processo, era o Ministério Público do Estado, que atuava junto à comarca de Tijucas. Aí por uma recomendação da Procuradora da República, em 24 horas o hospital universitário, atendendo a pressão, os médicos, o corpo clínico com medo de serem processados e responsabilizados, fizeram um aborto
como é feito. E é importante que a deputada Ana venha aqui e exponha na tribuna a forma como foi feito aquele aborto. Num bebê de 7 meses, que poderia viver fora da barriga da mãe, já numa UTI neonatal, que sentimos falta, inclusive em Santa Catarina. Então eu fui o primeiro a assinar essa CPI, assim como 100 mil catarinenses, Ana, parabéns. 100 mil, e aqui tem a minha assinatura, aliás, fui o primeiro, para que seja investigado e sejam responsabilizados quem fez isso daí. Porque cometeram um assassinato de um bebê de 7 meses. Por recomendação do Ministério Público Federal, que não atuava no processo. Não atuava. Por que que houve essa recomendação? A União está envolvida? A autarquia federal está envolvida? Fundação Federal está envolvida? Pô, se tem o Ministério Público do Estado, se tem a juíza do Estado que estavam atuando, o que aconteceu? Então assim, foi um absurdo jurídico, um absurdo contra a vida, um absurdo total. E está certo aqui, tem que ser investigada essa procuradora da República, que mandou matar um bebê de 7 meses, sem atuar no processo. Ana, parabéns, parabéns, eu fico indignado com isso daí. 100 mil pessoas, está aqui, ó, assinaram. Eu fui o primeiro a assinar essa CPI e nós vamos até o final, seja no período eleitoral ou fora dele.